Fala, povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Antes da mensagem de hoje, peço que já deixem o like, se inscreva no canal e compartilhe para apoiar o crescimento do canal. E todos os dias estarmos aqui para edificar a tua vida em nome de Jesus, amém. Vamos para a mensagem de hoje. A viúva de Sarepta, uma mulher que mesmo em meio crise estava pronta para servir. Você vai entender o motivo pelo qual Deus a escolheu para alimentar o profeta Elias, sendo que na verdade era ela quem precisava de sustento. Essa mensagem irá fazer você compreender que ainda que você não se sinta capaz, ou não tenha o recurso necessário para executar o chamado de Deus na sua vida, ainda assim, Deus escolheu você. Mesmo que existam outros com recursos e bem mais preparados. Deus conta com você, pois Ele conhece muito bem o desejo do seu coração. Antes de falarmos sobre a viúva de Sarepta, precisamos entender que o profeta Elias foi chamado por Deus como seu mensageiro numa época de decadência espiritual tão grande, que se não fosse contida, em pouco tempo levaria Israel à total ruína e destruição. O profeta Elias foi totalmente corajoso ao enfrentar o rei Acabe e a sua esposa idólatra Jezabel, filha de Etbaal, o rei da Fenícia, o país dessa viúva. Ao enfrentar o rei Acabe, Elias profetiza que não haveria chuva. Veja 1 Reis 17:1. Depois, veio a palavra do Senhor novamente a Elias, ordenando que ele fosse para o ribeiro chamado Querite, onde o Senhor ali iria sustentá-lo. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Mas, passado alguns dias o ribeiro se secou, pois não havia chuva. E Deus, mais uma vez fala com Elias dizendo, levanta-te, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17:9. Aqui aprendemos que Querite não é um lugar para que os profetas de Deus permaneçam, mas sim um lugar de passagem. Não queira ficar em Querite, mesmo lá tendo água e corvos te sustentando. Um dia o ribeiro secará e você terá que dar continuidade no chamado que Deus tem na sua vida. Muitos cristãos e profetas de Deus já estão se acomodando com Querite, mas Deus te diz hoje: levanta-te e continue a obra que eu tenho contigo. Coisas maiores ainda tenho para te revelar. Debaixo da orientação divina, Elias se levanta e vai para a cidade de Sarepta para ser sustentado por uma viúva estrangeira. Por que Deus escolheu a viúva de Sarepta? É bem verdade que em Israel existiam muitas viúvas a qual Deus poderia muito bem usar para poder sustentar o profeta. Porém, Deus envia o profeta a uma viúva estrangeira, que estava vivendo uma crise financeira muito grande. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Uma viúva que estava prestes a fazer a sua última refeição juntamente com seu filho e depois esperar a morte. Aqui mais uma vez aprendemos que o agir de Deus, muitas das vezes vai totalmente contrário com a lógica humana. Deus usa o mais improvável, para poder abençoar os seus profetas. No meio de uma crise mundial, onde a fome começava a assolar os povos devido à falta de chuva, podemos ver uma pobre viúva estrangeira, experimentando o cuidado e a bênção de Deus em sua vida. No meio da crise, ela ainda tinha um pouquinho de recursos para sobreviver. Isto é o cuidado de Deus, sem acepção de pessoas. De forma milagrosa, Deus providenciou que na casa da viúva de Sarepta, o suprimento de farinha e azeite não acabasse. Até que o profeta pudesse chegar e ser usado por Deus para completar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida, levando a salvação para aquele lar. A viúva de Sarepta nos ensina que mesmo no meio da crise, seja ela financeira ou não, ficar murmurando, questionando e se lamentando pelos cantos, não é algo que devemos fazer. Mesmo sabendo que o seu pouco suprimento só daria para se alimentar por mais um dia, ainda assim ela saiu de casa para apanhar os gravetos e preparar sua refeição. Mas sem saber, Deus já estava providenciando no meio do caminho um milagre que iria mudar completamente a história dessa mulher. Por isso, não fique murmurando ou questionando os porquês da provação. Mas faça sua parte, não pare na caminhada, mas siga em frente, pois é no meio do caminho que o milagre de Deus vai se encontrar com você. Quem era a viúva de Sarepta?
Ao chegar na porta da cidade, para apanhar os gravetos para preparar sua última refeição, ela se encontra com o profeta Elias. Primeiro lhe pede água e depois um pouco de comida. Deus sempre terá uma forma de nos sustentar, mesmo em meio à crise, e essa viúva de Sarepta tinha um coração obediente, generoso e pronto para servir. Veja o texto de 1 Reis, 17, 10 ao 12. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me, agora, também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Mesmo vivendo dias difíceis e aguardando a morte, ela ainda estava pronta para poder servir ao próximo. Ela poderia muito bem se recusar a buscar água, mas ela não fez isso. Ela poderia muito bem se recusar a dar um pouco da sua última refeição, mas ela não fez isso. Você seria capaz de dar a sua última refeição para um desconhecido? Com seu coração apto, pronto e aberto para servir ao próximo, ela toma a atitude de dar primeiro para o profeta a sua última refeição. E por causa disso recebe uma palavra profética que mudaria o rumo da sua vida e de seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis, 17:14. Apesar da sua situação difícil, ela não relutou em atender ao pedido do profeta, que veio acompanhado da promessa de que o Deus a quem ele servia lhe devolveria muito mais do que ela haveria de dar. O nosso Deus é especialista em fazer o pouco virar muito. Para receber o milagre é necessário ser obediente à voz de Deus e ter um coração doador. Deus não deve nada para ninguém. Agora, imagine se a viúva de Sarepta não ajudasse o profeta, com certeza ela não receberia a bênção do Senhor. Atualmente, muitos têm total condição de ajudar ao próximo, mas não o fazem por ganância, avareza ou egoísmo. Esta mulher, mesmo vivendo no pouco que tinha, abençoou e foi grandemente abençoada por Deus. Com o passar dos dias, o filho da viúva de Sarepta veio a adoecer e essa doença se agravou tanto, ao ponto dele morrer. Tomada pelo desespero, a viúva de Sarepta recorre ao profeta Elias, achando que a morte de seu filho era para castigá-la. Mas, o que ela não sabia é que Deus mais uma vez queria operar o seu agir e o seu poder naquela família. Elias pega o menino dos braços de sua mãe e o leva em seu colo para o seu quarto, e o deita na cama, e em voz alta clama ao Senhor da vida. Então o profeta Elias se deita por 3 vezes sobre o menino. Aqui vemos uma representatividade da Trindade. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. 1 Reis, 17:22. Elias pegou o menino morto dos braços de sua mãe e o devolveu com vida. Deus é Deus de restituição e hoje quero profetizar na sua vida que o que está morto para você, Ele vai ressuscitar. Elias insistiu por 3 vezes na sua oração. Quantas pessoas oram a Deus por um milagre, ou porta de emprego, ou por uma transformação, mas logo desiste de orar, tudo isso porque Deus não as respondeu na primeira oração. O profeta Elias nos ensina que o segredo está na insistência. Você precisa orar sempre, todos os dias, como diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. O seu filho pode estar no mundo das drogas ou prostituição, morto espiritualmente, mas como profeta de Deus eu te digo, tem vida de Deus para ele hoje, creia e receba em nome de Jesus. Uma outra grande lição que aprendemos com este texto é que Deus também queria ensinar algo a mais para o profeta Elias, mas que também serve para cada um de nós. Quando o profeta Elias ora a Deus para que não haja chuva, sua oração é atendida imediatamente, mas, para que Deus ressuscitasse o filho da viúva, Elias teve que clamar por 3 vezes. Isso é Deus ensinando ao homem que quem manda e governa é Ele. E que o homem não tem que se gloriar em nada.
O choro e a tristeza agora se transformaram em alegria. A viúva de Sarepta vivenciou mais uma vez um milagre da parte de Deus, e ela confessa com seus próprios lábios, dizendo ao profeta Elias. Então, a mulher disse a Elias: Nisto conheço, agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, 17:24. Maior que o milagre do alimento é o milagre da vida. Essa mulher se preocupou mais com a vida de seu filho do que com o milagre da multiplicação. Hoje, infelizmente, temos visto muitos líderes cristãos mais preocupados com os bens terrenos do que com as almas que estão perecendo sem salvação. Seja você um agente de milagres, que leva vida para os que estão mortos espiritualmente. Foi para isso que o Senhor te chamou e te resgatou do lamaçal de pecado. Não se preocupe com o que haveres de comer, beber ou se vestir, mas se preocupe em ganhar almas para o Senhor, pois essas outras coisas o Senhor cuidará por ti. Outra grande lição que aprendemos com Elias e a viúva de Sarepta é quando ela diz: a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quantos em nosso meio estão usando de enganação, dizendo que Deus falou aonde Deus não falou nada? Cuidado quando falar em nome do Deus vivo. O que Deus verdadeiramente manda ao seu profeta falar, ele garante em cumprir. Mas, infelizmente vivemos dias onde a enganação está impregnada dentro de muitas igrejas. Por isso fique atento, você como ovelha precisa conhecer bem a voz do seu bom pastor Jesus Cristo. Mas, me alegro muito também em saber que mesmo em meio a tudo isso, ainda existem homens e mulheres de Deus, comprometidos com a verdade. O nosso Deus é o Pai da verdade e nós como seus filhos, devemos seguir os seus passos. Se você foi impactado pelo Espírito Santo de Deus através dessa mensagem sobre a viúva de Sarepta, então envie para outros irmãos que você conhece e que também precisam dessa palavra. Que Deus abençoe. Amém.